Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João capítulo 8, dos versículos 12 ao 20. E aqui Jesus está discursando para o povo. Ele começa dizendo que é a luz do mundo, quem o segue não fica tateando no escuro, e a luz dele é para a vida toda. E quando ele termina essa frase, os fariseus fazem uma objeção. Eles falam, olha, tudo que nós temos é a sua palavra, precisamos de algo mais concreto. Ou seja, você fala essas coisas, mas não apresenta provas palpáveis, daquilo que você diz. Eram pessoas, então, profundamente materialistas. Só para recordar um conceito aqui com você, quando nós falamos sobre pessoas materialistas no nosso tempo, a ideia que vem à cabeça é que é gente que dá muito valor, muito ligada a bens materiais e dinheiro, bens materiais e pecuniários. Mas digamos que filosoficamente falando, material, pessoas materialistas é as que estão ligadas à matéria, àquilo que podemos ver, tocar, sentir, enxergar, ouvir, enfim. Então é disso que eles estão falando aqui, olha, nós precisamos de algo mais concreto. Eles eram materialistas, então, nesse sentido, queriam provas, digamos assim, do que ele estava falando. E aí Jesus diz que eles estão certos, quando dizem que tem apenas a palavra que ele está dizendo. Mas fala, olha, vocês precisam estar certos de que ela é verdadeira, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde eu sou e nem para onde serei levado. Decidem de acordo com o que podem ver e tocar. É o que eu estava falando agora há pouco sobre serem materialistas. Então Jesus fala, vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar, e eu não faço esse tipo de julgamento. E ainda que fizesse, seria verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, como acontecia com os fariseus. Eles queriam coisas que eles pudessem ver e tocar e queriam julgar conforme a estreiteza da experiência deles, ou seja, a curta duração da vida humana e a curta concepção da vida humana a respeito das coisas, principalmente abstratas. Quando se fala de Deus, está se falando de algo que não se pode ver ou tocar. Então Jesus está falando aqui, olha, eu não faço julgamento com base na minha experiência humana aqui dessa terra, mas na grandeza daquele que me enviou, que é o Pai. E aí ele fala sobre as condições estabelecidas na lei de Deus e sobre os fariseus e os homens em geral precisarem confiar no seu depoimento falado e nas escrituras sagradas, na palavra do Pai que o enviou. E quando ele fala isso, os homens perguntam, em onde está esse que você chama de Pai? E Jesus diz, olha, vocês olham para mim e não veem, como esperam enxergar o meu Pai? Se me conhecessem, também conheceriam a ele. E aqui fica interessante porque Jesus diz a respeito de duas testemunhas, que é ele próprio, sua pessoa ali falando, interagindo, e a Bíblia, que, é claro, nessa época aqui não era a Bíblia, mas eram os escritos dos judeus sagrados que boa parte compõe hoje o Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia cristã. E as duas testemunhas então são a própria escritura sagrada dos judeus aqui, a Torá, as leis, os profetas e tal, e a própria pessoa de Jesus. E ainda hoje para nós essas são as testemunhas. Como nós conhecemos, como nós temos acesso a quem é Jesus, o que ele fez e o que ele falou, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que foi escrita por gente, foi escrita por seres humanos, mas nas entrelinhas das palavras humanas colocadas ali, havia a inspiração do Espírito Santo. Então aqueles homens não estavam escrevendo apenas por escrever. Porque me deu vontade de escrever, me senti a necessidade de registrar quem foi Jesus, então vou escrever. Esse movimento, essa intenção foi colocada no coração das pessoas que escreveram a Bíblia pelo Espírito Santo. A forma como ela foi escrita, também. O que está colocado, também. Então Deus ele trabalha através de seres humanos nessa realidade aqui. Na realidade humana, Deus não trabalha, apesar de nós enxergarmos isso na própria Bíblia, mas Deus não trabalha através de intervenções diretas de anjos, etc. Embora essas experiências possam acontecer, mas isso é um outro assunto que eu não vou entrar. Deus trabalha através das ações humanas, ou seja, Deus trabalha através de mim e de você.
Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu digo, tudo isso eu tenho que crer e entender que está sendo dirigido e inspirado pelo Espírito Santo. Assim como foi com a Bíblia Sagrada quando esses homens escreveram. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um assunto central. O assunto central é a manifestação de Deus em figura humana. Então, tudo o que está na Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. Por quê? Porque o ápice da história é quando aquele que criou todas as coisas falou: olha, eu preciso interagir com essas pessoas que eu criei. Então eu vou me transformar em uma delas e vou descer até o mundo e vou viver algum tempo com elas e, vivendo com elas, vou mostrá-las o que eu quero que elas façam, como eu quero que elas sejam. E isso é a vida de Jesus. Por isso que o Espírito Santo intrigou, inspirou, motivou pessoas a escreverem. Então, nós precisamos entender que tudo o que nós lemos na Bíblia, tudo o que está na Bíblia, precisa girar em torno da figura de Jesus. Eu não posso pegar textos isolados para provar verdades minhas. Eu não posso pegar textos isolados e ficar apenas nesses textos. Tudo o que você lê na Bíblia, você precisa parar e refletir sobre como aquilo que você está lendo aponta e mostra para alguém ou para você mesmo quem é Jesus, o que ele pode fazer. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, leia dessa forma. Eu recomendo a você que você não fique lendo a Bíblia como quem está lendo um gibi, como quem está lendo uma revista. Vá lendo. Leia pequenos trechos, leia um capítulo, leia uma perícope de um capítulo. E dentro daquilo que você está lendo, você se concentra e encontra Jesus naquelas entrelinhas. Porque se você procurar e pedir inspiração para o Espírito Santo, ele vai mostrar para você. E vai fazer na sua vida isso que Jesus está falando aqui. Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas, naquilo que Jesus fala, que nós temos acesso pelos evangelhos, e em toda a Bíblia como um livro único. Apesar de ser uma junção de livros, mas toda a Bíblia como uma espécie de biblioteca, que é o significado da palavra Bíblia é esse, ali Jesus nas entrelinhas de tudo que está sendo relatado ali. Então, pratique essa forma de leitura. Não leia a Bíblia de maneira mecanizada. Não coloque como um desafio para você ler a Bíblia toda em um ano. Isso é uma coisa da religiosidade cristã evangélica. Você não tem necessidade de ler a Bíblia toda em um ano. Você tem necessidade de ler a Bíblia, compreendê-la, aplicá-la na sua vida e aplicá-la através de quem é Jesus ali naquele trecho que você está lendo. Seja em Gênesis, seja em Apocalipse, seja em Reis, seja em Marcos, seja em qualquer outro livro. Deus abençoe você. Até amanhã.